Fala pessoal, deixa eu fechar a janela porque hoje o pessoal aqui tá fazendo barulho. Na verdade a janela já estava fechada, foi fechar o vidro. Perdão. Esse barulho tá insuportável. Tá? Vamos fazer alguns exemplos então, aplicando a probabilidade binomial. Tá? Então, cada amostra de água tem 10% de chance de conter determinado poluente orgânico. Tá? Considere que as amostras sejam independentes com relação à presença do poluente. Tá? Então quer dizer que independente, a ocorrência não vai afetar a ocorrência do outro. Encontre a probabilidade de que nas próximas 18 amostras, exatamente 2 contenham um poluente. Tá? Então vamos pensar comigo. Qual é o nosso N? Né? O nosso N são 18. A gente está trabalhando com 18 amostras. Tá? Nós queremos o X igual a 2, ou seja, 2 amostras tenham um total, né, de poluentes. Né? Então, olha lá, o nosso sucesso, vamos definir aqui, X, neste caso, a nossa variável X, no caso não é, né? Contenha o poluente. Tá? X contenha, número, vamos colocar correto, né? É o número de amostras que contenha o poluente. Certo? Número de amostras que contenham o poluente. Perfeito? Então, o nosso sucesso é encontrar um poluente. A nossa falha do experimento é não encontrar o poluente. Tá? Então, vamos fixar nisso. Qual que é a probabilidade, então, de sucesso? A chamada probabilidade P, né? Ela é de 10%, né? Foi dado em porcentagem. Então, lembrando, 10% é 0,1. Qual que é a nossa probabilidade de falha? Né? O que é a probabilidade de falha? É 1 menos P. Então, se a nossa probabilidade de sucesso é de 10%, a de falha é de 90%, ou seja, 0,9. Tá? Descrevi todo o processo. Como que a gente vai calcular, então, a probabilidade de x ser igual a 2? A probabilidade de x ser igual a 2 vai ser igual ao número de combinações de 18 em 2, ou seja, de 18, quais são o número de combinações que eu tenho que apresentam 2 amostras com poluente, vezes a probabilidade P, que é de 0,1, de sucesso, elevado ao valor de x, que é 2, vezes a probabilidade de fracasso ou falha, que é de 0,9, elevado a 18 menos 2. Poderia colocar 16 diretamente. Tá? Então essa expressão ela provém de probabilidade de x ser igual a x, vai ser igual a n combinado em x vezes p elevado a x vezes 1 menos p elevado a n menos x. Tá? Então a gente vai ter que calcular aqui o combinatório de 18 em 2. Tá? Combinatório de 18 em 2, vamos pegar a calculadora. 18, liga, 18 combinado em 2, tá? Vão dar 153 possibilidades, tá? Então 153 vezes 0,1 ao quadrado
vezes 0,9 elevado a 16. Tá? Então, nós vamos ter aqui, vou aproveitar a calculadora, 153 vezes 0,1 ao quadrado vezes 0,9 elevado a 16. Tá? Note que se você somar dá os 18. Tá? Vai ser igual a 0,2835, né? Aproximadamente 0,2835 é a probabilidade de ocorrer, então, duas amostras, né? Exatamente duas amostras com, tá, o poluente, né? Que apresentem o poluente. Certo? Primeiro exemplo. Determine a probabilidade de que, no mínimo, 4 amostras contenham um poluente. Pessoal, no mínimo 4, então quer dizer que a probabilidade que eu quero é de x ser maior ou igual a 4. Isso quer dizer que eu precisaria fazer a probabilidade de x igual a 4 mais a probabilidade de x igual a 5 mais a probabilidade de x igual a 6 mais 3 pontinhos a probabilidade de x ser igual a 18. Então a gente precisaria calcular a probabilidade de 4 até a probabilidade de 18 para que a gente tenha esse valor. Volto a lembrar, pensar no complemento. Tá? Se a gente quer a probabilidade dos maiores ou iguais a 4, ou seja, no mínimo 4, tá? A gente pode pensar na relação inversa. O que é a relação inversa? Se eu tomo todo o espaço amostral, tem que dar 1. Né? Então, a probabilidade de x ser maior ou igual a 4 é igual a 1, que é todo o nosso espaço amostral, menos as que a gente está excluindo. Quem são as que a gente está excluindo? A probabilidade de x ser igual a 0, menos a probabilidade de x ser igual a 1, menos a probabilidade de x ser igual a 2, menos a probabilidade de x ser igual a 3. Tá? Note que eu vou fazer 4. Na outra eu tenho que fazer a do 4, a do 5, a do 6, a do 7, a do 8, a do 9, a do 10, a do 11, a do 12, a do 13, a do 14, a do 15, a do 16, a do 17 e a do 18. Ou seja, eu tenho que fazer 15 probabilidades. Com esse outro raciocínio eu vou fazer apenas 4. Tá? Vou calcular apenas 4 probabilidades. Então vamos lá. Como ficaria então cada uma dessas probabilidades? Tá? Ficaria 1 menos a probabilidade de nenhuma, né? A probabilidade de 0. Seria então o combinatório de 18 em 0, vezes probabilidade de sucesso é 0,1 elevado a 0, vezes probabilidade de fracasso ou falha, 0,9 elevado a 18, tá? 0 para esse, 18 para a segunda, menos a probabilidade, vamos colocar aqui, né? O combinatório de 18 em 1, vezes 0,1 elevado a 1, vezes 0,9 elevado a 17, menos o combinatório de 18 em 2, vezes 0,1 ao quadrado, vezes 0,9 elevado a 16, que a propósito a gente já calculou essa, né? E menos o combinatório de 18 em 3, vezes 0,1 elevado à terceira,
vezes 0,9 elevado a 15. Tá? Eu tenho aqui todos eles. Vamos fazer, então, 1 menos combinatório de 18 em 0, tá, gente? Combinatório de 18 em 0, ele vai dar 1, tá? Mas vamos fazer aqui, né? Combinatório de 18 combinado em 0 vai dar 1. Então a gente vai ter 0,1, né, elevado a 0, que também dá 1. Tá? Sobrou então 0,9 elevado a 18. Tá? 0,1 ao quadrado, elevado a 0 é 1. Né? Menos número de combinações de 18 em 1. Tá? 18, então, combinado em uma, vai gerar para a gente 18. Tá? 18 vezes 0,1 elevado a 1, vezes 0,9 elevado a 17. Menos combinação de 18 em 2. A gente já fez ela. Vai dar 153 vezes 0,1 ao quadrado, vezes 0,9 elevado a 16. Menos 18 em 3. Combinação de 18 em 3, 816 vezes 0,1 elevado ao cubo, vezes 0,9 elevado a 15. Tá? Então a gente vai ter que calcular essa expressão para a probabilidade de x ser no mínimo 4. Tá? Lembrando, gente, a gente está trabalhando com calculadora científica. Né? Calculadora científica quer dizer que eu posso digitar a expressão toda. Então, 1 menos 0,9 elevado a 18 menos 18 vezes 0,1 vezes 0,9 elevado a 17 menos 153 vezes 0,1 ao quadrado vezes 0,9 elevado a 16 menos 816 vezes 0,1 elevado ao cubo vezes 0,9 elevado a 15. Tá? E eu dou igual. Ele vai trazer que a probabilidade disso acontecer é 0,982 aproximadamente. Tá? 9% de chance de, no mínimo, 4 apresentarem, tá, a contaminação ou a presença do poluente. Tá? Então, volto a reforçar a questão de quando fala maior, menor, né? Sempre que possível testar a relação ali de utilizar o complementar, né? Pensar no oposto. Tá? Ou soma um monte, ou eu faço um menos a diferença das pequenas que sobraram. Tá? Depende do caso. Né? Se ele tivesse falado ser maior, né, no mínimo 15, aí você teria 15, 16, 17, 18. Compensava você fazer pela soma delas do que fazer pela diferença. Tá? Sempre pensando nessa estrutura. Olá, determine a probabilidade de que x seja menor, né, ou maior ou igual a 3, né, maior ou igual a 3, e menor que 7. Tá? Então vamos pensar aqui, probabilidade de que o x ele esteja dentro deste intervalo. Tá? Então quais seriam as nossas probabilidades? É a probabilidade de x ser igual a 3, tá? Mais a probabilidade de x ser igual a 4, ou seja, aqui você ter 3
ou mais, mas menos que 7, né? Amostras com poluente. Mais a probabilidade de x ser igual a 5, mais a probabilidade de x ser igual a 6, né? Você ter 6 amostras com sucesso, com poluente. O 7 não entra porque não tem o igual. Importante conceituar isso, tá? Então, 3, 4, 5 e 6. Perfeito? Então, a gente vai calcular essa probabilidade. Como ficaria essa probabilidade? Combinatório de 18 em 3 vezes 0,1 elevado à terceira vezes 0,9 elevado a 15, mais o combinatório de 18 em 4 vezes 0,1 elevado à quarta vezes 0,9 elevado a 14, mais 18 combinado em 5 vezes 0,1 elevado à quinta vezes 0,9 elevado a 13, mais 18 combinado em 6 vezes 0,1 a sexta vezes 0,9 a 12, certo? Então vamos lá, né? Combinatório de 18 em 3, 18 em 3 vão ser 816. Então, 816 vezes 0,1 elevado à terceira vezes 0,9 elevado a 15. Mais combinatório de 18 em 4 vão ser 3.060 vezes 0,1 à quarta vezes 0,9 elevado a 14, mais o combinatório de 18 em 5 são 8.568 vezes 0,1 elevado à quinta vezes 0,9 elevado a 13, mais o combinatório de 18 em 6, que são 18.564 vezes 0,1 elevado a sexta vezes 0,9 elevado a 12, tá? Temos aqui a expressão que vai calcular, então, a probabilidade de você ter essas possíveis amostras com a contaminação, tá? Então, agora eu vou pegar outra calculadora e vamos calcular, né? Então, 816 vezes 0,1 elevado à terceira vezes 0,9 elevado a 15, mais 3.060 vezes 0,1 elevado à quarta vezes 0,9 elevado a 14, mais 8.568 vezes 0,1 elevado à quinta vezes 0,9 elevado a 13, mais 18.564 vezes 0,1 elevado a sexta vezes 0,9 elevado a 12. Tá? A gente vai dar, então, que essa probabilidade é de 0,2650 aproximadamente. Tá? 0,2650. Ou seja, que eu obtenho aí uma chance de ocorrer de 3, né, com 3 incluso,
até ou entre o 7, né? Até chegar próximo do 7, mas o 7 não vale, né? Seja maior ou igual a 3 e menor que 7, tá? 26,5%. E por último, tá, gente, vamos falar da média e variância. Como que a gente calcula a média e variância para uma distribuição binomial? Lembrando que a média, né, ela é o nosso valor esperado, né? Qual que era o valor esperado, tá? No caso, a média, que é o nosso valor esperado, é N vezes P, tá? A gente usa o P, que é a probabilidade de sucesso, e N, que é a quantidade, então, que nós temos. 18 eventos, né? Fenômenos, 25, 40, né? O número total de amostras que a gente tem, né? Então, N vezes P. E o desvio padrão, né? No caso, a variância, né, da nossa variável vai ser N vezes P vezes 1 menos P, ou seja, o produto entre a probabilidade de sucesso e a probabilidade de fracasso ou falha vezes o valor de N. Ou, na verdade, é você pegar, olha que interessante, né? Esse N vezes P é nada mais que a média e o valor esperado. Então, eu poderia também descrever como média vezes 1 menos P, como sendo nossa variância, tá? Também posso usar essa relação, tá? Então vamos ver aqui, né? Cada amostra de água tem 10% de chance de conter um determinado poluente, né? Considere que as amostras sejam independentes com relação à presença de poluentes. Ou seja, qual é o valor esperado, né? O que é o valor esperado, né? Aqui eu só esqueci de colocar que são 18 amostras, tá? Que era o mesmo exercício que nós tínhamos antes. Ou seja, qual é a quantidade de amostras que é esperada que contenha poluição? Ou a presença do poluente, né? Das 18. Quanto que eu devo esperar? Tá? Então a gente vai calcular aqui nossa média, ou o valor esperado, tá? Valor esperado da nossa variável x, que é a quantidade, então, com poluente, tá? Vai ser dado por n, que é 18, vezes a probabilidade de sucesso. A probabilidade de sucesso é apresentar o poluente, que é 0,1. Então, nossa média é de 1,8. Tá? Ou seja, muito próximo de 2 amostras apresentar poluente. Tá? Tanto que nós calculamos essa probabilidade, né, logo lá no começo, e ela dava 28,39. Né? 28,39 a probabilidade dela ocorrer. Tá? Então, ela está mais concentrada, próxima do 1,8, se a gente fizesse todo o levantamento, né, a curva de distribuição de probabilidades nesse caso. Tá? E a variância, né, nossa variância ao quadrado, né, que é a nossa Vx, variância da variável x, ela fica sendo, então, né, olha lá, n vezes p, então 18 vezes 0,1 vezes 1 menos p, né? Então, 1 menos 0,1, 0,9. Então, a nossa variância, ela vai ser igual. Lembrando, tá, gente? 18 vezes 0,1 é a média. Então, eu já tenho que é 1,8, tá? 1,8 vezes 0,9 vai dar 1,62. Lembrando, né, aqui é 1,8 amostras, quantidade de amostras, tá? Com a presença de poluição. Aqui é variância, então isso é amostras ao quadrado. O desvio padrão, tá? O sigma, ele vai ser a raiz quadrada desse valor. Então, a raiz quadrada de 1,62, tá? E a raiz quadrada de 1,62 é de 1,27. 1,273 aproximadamente, daí amostras. Há um desvio alto comparado ao valor da média.
né? Nós temos um desvio alto comparado ao valor da média. Perfeito? Gente, referências bibliográficas, né? Então, estatística aplicada e probabilidade para engenheiros, tá? Foi retirado o material dessa aula. E no momento síncrono eu aguardo vocês para a gente fazer atividades em grupo, discutir esse conteúdo, né? Então não vai estar sendo apresentado nada novo, tá? A gente vai estar desenvolvendo esse conteúdo com vocês na nosso momento síncrono, tá? Eu acho que os vídeos ficaram muito longos, então eu vou deixar sem atividade do pré-aula, tá bom? Grande abraço e até lá.